boa noite. No Globo Repórter de hoje, 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Há pouco mais de um século, um navio chegou ao Porto de Santos carregado de esperança. Homens e mulheres em busca de uma nova chance. Não imaginavam, mas estavam começando a construir a maior colônia japonesa fora de seu país. No programa desta noite, vamos refazer essa viagem, no sentido contrário, atravessar a terra do sol nascente, descobrir os segredos, as paisagens e a sabedoria desse povo que tanto influenciou a vida brasileira. Um país que cabe dentro de Minas Gerais. O território é pequeno, mas o Japão é gigante. Cenários tão diversos. História milenar. Costumes. Tecnologia. Ai, meu Deus do céu! E vamos rodar, conhecer tudo isso sobre trilhos. A bordo de trens dos mais diversos modelos. Na velocidade máxima. Ou pegando uma lenta carona na história. Às vezes o trem é praticamente nosso. Outras, a gente tem um pouco mais de companhia. Vai ser um prazer ter você viajando com a gente. Nossa aventura começa aqui no sul do Japão, na cidade de Beppu, a terra da cura. 130 mil habitantes vivem entre a Baía de Beppu e as montanhas. Mas tem algo estranho no ar. Colunas de fumaça. Vamos chegar mais perto. Em praticamente toda a cidade, o cenário é esse. O vapor brotando do asfalto. E é só a gente chegar aqui mais perto e colocar a mão desprotegida que sente a temperatura altíssima desse vapor. Esquisito, não é? O que acontece bem debaixo dos nossos pés? A explicação está nas alturas. 2 vulcões ativos, Tsurumi e Garan. Estamos na Ilha do Fogo. Explosões, erupções. Kyushu, a terceira maior ilha do Japão, abriga a mais gigantesca bacia vulcânica do planeta. E boa parte dos 108 vulcões ativos do país. Beppu foi erguida sobre essa intensa força da natureza. E como numa enorme panela de pressão, o vapor busca uma saída, criando um clima sombrio na região. Um mundo de águas escaldantes, seres assustadores e sons que ecoam das entranhas da terra. São jigokos, infernos em japonês. Parece o apelido perfeito. Mas olhe de novo. O inferno também seria tão bonito. E em vez de castigar, poderia nos ajudar? São quase 3.000 fontes termais, a maior concentração de toda a Ásia. Dessas fontes, surge uma água rica em minerais e nutrientes que ajuda a combater doenças. Desde 1911, quando os primeiros trens começaram a chegar aqui a Beppu, o caminho das águas quentes do inferno se transformou para os japoneses no caminho da saúde.
Tinoiki, o jigoku cor de sangue. Nasceu das explosões do vulcão Tsurumi 1.300 anos atrás. A última em 1927. Um líquido ferroso a 78 graus brota das profundezas, dando essa cor improvável. Os japoneses usam a lama do lago numa pomada, que ajuda no combate a doenças de pele e na cicatrização de feridas. E o que dizer desse lugar? Um surpreendente lago azul, que vem da alta quantidade de sulfato de ferro. Mas essa beleza é fatal. O nome, Mar do Inferno, ardendo a 98 graus. Em meio ao vapor, a vida se adapta e cria lendas. A aranha Joru seria um yokai, uma espécie de monstro folclórico. Jorogumo, a mulher-aranha, se transforma numa bela jovem capaz de hipnotizar as vítimas. Sim, o inferno tem monstros. O crocodilo poroso, o maior réptil do planeta, é encontrado entre o litoral do Sudeste Asiático e a Austrália. Cerca de 80 moram nesse abrigo, criado há quase 100 anos. Aqui tem carne de cavalo e carne de frango e o Sugahara-san que vai distribuir. Escutem o impacto da mordida. Agora silêncio. Todos já sabem. Não tem briga pelo frango. É do maior e mais velho da turma. A força dos vulcões varreu daqui um templo budista. E essa lama cinza e borbulhante começou a jorrar. O nome vem da aparência. Lembra a cabeça raspada dos monges. Lama aqui também é remédio. Ela é bem cremosa, bem macia. E quando a gente passa no corpo é muito fácil, ó. Passa numa, digamos, numa demão só. E ela gruda mesmo. Rica em minerais, ela ameniza os sintomas de reumatismo, coceiras e doenças de pele em geral. Só que nem sempre o remédio é agradável. O cheiro de enxofre é cheiro de ovo podre. Então o cheiro não é agradável. Mas faz bem para a saúde, pessoal, faz bem para a saúde. Quem quiser toma banho sem lama, porque as águas de Beppu também são medicinais. São quase 170 casas de banho, os onsens. Esse funciona desde 1879. A água relaxa, combate as dores pelo corpo e os efeitos do reumatismo. Os pequenos vagões vermelhos sempre trazem novos visitantes. A maioria vem dos países asiáticos. Mas além dos infernos, dos onsens, o que mais atrai tanta gente? É uma região com uma intensa atividade vulcânica à beira-mar. As praias aqui até que são bonitas, mas estão longe de ser a principal atração. Mas vou te dizer uma coisa, a areia... Para entender é preciso descer bem fundo na Baía de Beppu. As forças no centro da Terra liberam minerais que enriquecem a água. Na medida e temperatura certas, a areia banhada por eles faz bem para a saúde. Bom, mas para explicar direitinho, eu preciso trocar de roupa. É só o roupão, não pode usar cueca, não pode usar qualquer roupa de baixo. E aqui tem duas toalhinhas. A água é retirada e a areia está pronta para o tratamento. Lá. Dona Momoyama está preparando a minha cova. Tá bem quente a areia. Então eu não sei como é que vai ser quando eu estiver todo coberto. Sem dó nenhuma, ela vai me enterrando aqui. E ela encaixa a areia aqui, ó, embaixo do ombro também, ó. Que beleza, vai ficar mais quente ainda.
50 graus. Todo esse calor e o peso da areia ajudam a melhorar a circulação sanguínea e o metabolismo. Também tira o cansaço. A água deixou a areia rica em sódio e isso ameniza as dores no corpo, principalmente nas articulações. Tem gente que sente os efeitos já na primeira sessão. Ela controla a temperatura da areia, misturando a areia mais molhada, que é mais quente, com a areia mais seca, que acaba tendo uma temperatura mais agradável. Mas aqui parece que está tudo molhado, porque está quente demais. Relax about 15 minutes. Ela disse que eu tenho que ficar 15 minutos aqui. Arigato. Para o pequeno Chen Yang, são 15 minutos brincando, enquanto os pais que vieram da China experimentam a novidade. Só que a danada da Mama Yama foi embora e deixou aqui só no quente mesmo. Até que chega a hora daquela cena de filme de terror. É muito pesado. Se faz bem à saúde, eu não tô sentindo ainda não. Mas o alívio de sair é tão bom, eu tô até feliz, sabe? It's heavy and it's hard to feel like you're a chicken in the oven. Ele disse que se sentiu como uma galinha no forno. Pergunta se ele sentiu a pressão da areia agindo no corpo. Sim, um pouco, por causa do peso, mas com o tempo você se sente dentro de uma sauna. É uma experiência interessante. Todo esse vapor tem outra utilidade. Na Terra da Cura, não podia faltar comida saudável. O mais legal desse restaurante é que a gente traz a própria comida. E aqui nós temos batata doce, tomate, milho. Eu escolhi também ovo, tomatinho cereja, cogumelo e berinjela. O restaurante fornece pra gente talvez a parte mais importante, o cronômetro, que vai dizer quando o cozimento vai estar pronto. Leva 30 minutos para tudo ficar pronto, mas cada alimento tem seu tempo. Olha o óculos, embaça tudo. A comida vai pro forno. O cronômetro já começou a correr. E basta uma olhadinha ao redor para perceber que vai ficar bom. Esse vapor tem sais minerais que dão um sabor especial para a comida. Os benefícios para a nossa saúde ainda estão sendo estudados pelos especialistas, mas o cozimento no vapor é bem mais saudável. Ah, o tomatinho cereja tá uma graça. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha que bonitinho. Daqui a pouco sai mais. Enquanto isso, eu tô curioso para saber o que eles estão bebendo. Uma água termal, que também é boa para a saúde. Faz bem para o estômago, para o intestino e para a prisão de ventre, mas não pode beber demais, só pequenas doses. O relógio está avisando. Batata doce está pronta. E a nossa mesa foi ficando assim. Faz bem para a saúde e é mais gostosa a comida. Vamos ver se é verdade. Primeiro tomatinho cereja. Delicioso. Muito bom. É só o começo, hein? Aguarde, vai ter comida à beça nessa reportagem. Seguimos viagem. De volta aos trilhos. A gente está agora esperando uma estrela do Japão. Ele é famoso, na verdade não apenas aqui, mas no mundo inteiro. E é extremamente pontual. Nosso encontro será às 6 horas e 57 minutos. E olha, eu tenho certeza que ele vai aparecer. Mas não é para uma entrevista, não. É uma carona. Com vocês, o trem-bala do Japão, o Shinkansen. Um míssil em disparada. Riscando um país inteiro a mais de 300 km por hora. Já aqui dentro, barulho nenhum. Hoje a malha tem quase 2.400 quilômetros, aproximando as grandes metrópoles. Mais de 300 trens-bala por dia. E já que esse trem voa, lá vem a nossa aeromoça. Mais uma faceta do Japão. Ah, é para mensagem. Aqui não tem reclamação de troco. Mesmo a moça do trem tem troco para qualquer nota que você dê, até a mais elevada.
Percorremos agora nos trilhos de Honshu, a maior ilha do Japão. Um dos símbolos do país está logo ali. Monte Fuji, a maior montanha do Japão. Um vulcão dormindo há mais de 300 anos. O Fuji-san é sagrado, uma entrada para outro mundo, segundo os antigos budistas. E vai ver que é. Leões, girafas, na beira da estrada. Um cenário inusitado. Aos pés do Fuji, um Japão como você nunca viu. 740 mil metros quadrados na província de Shizuoka, repletos de vida selvagem importada de vários cantos do planeta. Essa é a parte mais legal desse parque, ficar assim, pertinho dos bichos. Agora, você acredita se eu disser que a gente consegue se aproximar dos animais? Não apenas os bonzinhos, como os cangurus, mas também dos leões. Bye, bye. Eu sei, não é nada discreto, mas vai ser divertido viajar nessa zebra gigante. É um trajeto de 4,5 km. E se vocês repararem, o nosso ônibus não tem parede nem teto. Os animais, eles chegam por todos os lados. Ah, os ursos estão vindo para cá agora. São ursos pardos, nativos da América do Norte, da Europa e aqui da Ásia também. Eles são muito grandes. Olha o marrom. Que isso? Meu Deus do céu. Ele está no alto. Perco até a fala diante da situação. A gente sente o peso dele. Ele anda, chega a balançar um pouco o ônibus. Ai, meu Deus, olha o tamanho desse bicho, olha a pata, dá pra ver a pata. Eu vou dar comida pra ele aqui. Os grandões vão cercando a gente, já os pequenos... estão brincando na árvore. Gente, olha aqui, bem na nossa frente, 2 leões. Nossa senhora, olha o tamanho desse bicho. Eu nunca tinha visto um leão se alimentando assim, tão de perto. Dá pra ouvir o osso quebrando. É de assustar. Ainda tem um leão aqui em cima. 6 leões diretamente no nosso ônibus. A gente fica feliz de a gente estar na jaula e eles fora. E lá fora é surpreendente a quantidade de animais. São 900 animais de 70 espécies diferentes. Eles vão se adaptando. E para condições extremas, como a neve no inverno, eles têm abrigos bem protegidos. Cercas e portões enormes isolam os grandes predadores. Tem um funcionário em cada um desses portões e ele abre um portão, a gente entra, ele fecha o portão e só depois ele abre o segundo para a gente poder seguir. Safari japonês é assim. É uma volta ao mundo, literalmente uma volta ao mundo. De repente estamos na Rússia, a casa do fabuloso tigre siberiano, o maior felino do planeta. O olho dele é bonito, né? O guia acabou de falar que o tigre costuma comer pneu. Perigo no carro de apoio. O tigre está inquieto, bloqueou o nosso caminho. O quê? Se a gente está nervoso, escutem Luciano de Suda, o nosso repórter cinematográfico. Tensão, né? Começando a dar um pouco de medo. Ufa, saiu da frente. Tô a fim de um amiguinho mais tranquilo agora. É a turma do deserto, camelos verdadeiros, com 2 corcovas. Aqui, rapaz. Legal. Ah, aqui são os elefantes agora. Ah, os rinocerontes aqui. Tem as zebras também e as girafas. Voltamos para a África. A gente até vira criança outra vez. Mas elas não estão de brincadeira. As chitas caminham atentas junto à cerca que divide as zonas. A presença delas causa correria. Cena de savana africana. Não fosse o Monte Fuji logo ali. Muitos desses animais nascem no parque. O parque está sendo bem sucedido em reproduzir esses bichos. 7 quilos de pura travessura.
Esse leãozinho tem 2 meses de vida. Ele está na fase de amamentação ainda. Vou ameaçar, né? A gente não fica muito à vontade com um bicho desse, não. Mas é bonitinho. Ficar assim pertinho é uma oportunidade rara para nós, humanos. A gente passa a ver os bichos de outra forma, com mais carinho. Olha só, dormiu. Vamos sair devagarinho para ele não acordar agora. Ai, cadê o Zazá? O Castelo dos Samurais, a antiga capital do Japão, cidade dos templos e das geishas. Como vivem as mulheres que dominam a arte da sedução? É daqui a pouco. Honshu, a maior ilha a formar o arquipélago japonês, concentra mais da metade da população do país. Estações movimentadas, quase 70 milhões de pessoas entrando e saindo todos os dias. Quer saber para onde eu vou agora? Vou dar só uma pista. É um patrimônio da humanidade. E chegar lá não é difícil. Em frente à estação, basta seguir toda a vida nesta avenida. Na paisagem moderna, a história se impõe. Himeji-jo, uma das pérolas do século XV, quando os castelos se espalharam pelo Japão. Caminhar entre as torres brancas é mergulhar no universo dos guerreiros japoneses. Samurais, aqueles que servem aos senhores feudais, nobreza militar que comandava as tropas com a bravura das espadas. Ocuparam o castelo no período Sengoku, entre os séculos XV e XVI, quando o Japão vivia uma sangrenta guerra civil. Inimigos jamais atravessaram as enormes muralhas além do fosso. Mas a principal estratégia de defesa deste castelo era o caminho para chegar até ele. Um complexo com 83 construções, onde começa e onde termina. Era preciso vencer uma espécie de labirinto, feito de escadas, corredores estreitos, muros. E ainda passar por 84 portões. Era um tremendo desafio, mas que dava tempo das estruturas de defesa do castelo se organizarem para enfrentar melhor o inimigo. A torre central tem 6 andares e você vai conhecer junto com a gente. As escadas são extremamente íngremes aqui e tem que tomar cuidado para não bater com a cabeça. Um jogo de luzes e sombras. A intrigante arquitetura de encaixe, sem pregos, sem parafusos. Espingardas ocupavam as prateleiras. Ao sinal do samurai, soldados partiam para o combate. Das janelas, das 1000 fendas pelos caminhos estreitos. Toda a estrutura do castelo é sustentada por 2 troncos de árvore, como esse aqui. É um pinheiro japonês, uma espécie de pinheiro japonês. Tem 24 metros de altura e está aqui há 410 anos. Uma obra de arte e uma arma de guerra. O 6º e último andar é o menor. Ganhou um altar shintoísta. Daqui a gente vê um dos 11 peixes que enfeitam todo o telhado do castelo de Himeji. A lenda é que esses peixes protegeriam o castelo de incêndios. Lenda ou realidade? A cidade de Himeji foi bombardeada na Segunda Guerra, mas as chamas não tocaram o castelo. O Japão que corre lá fora é fascinante pela cultura, mas também pelas belezas naturais. Há mais de 1000 anos, a nobreza do Japão descobriu um caminho para uma espécie de paraíso particular. E é para lá que eu te levo, de trem, pelas montanhas. Percebe que ele está num vale. Esse é o Vale Hozukyo. Nós estamos passando por cima do rio Hozu. E é incrível pensar que o mesmo encantamento que nós estamos sentindo agora
os samurais, séculos e séculos atrás, também sentiam. É uma surpresa em cada estação do ano. Cores, sensações. Que viagem inesquecível. Kyoto tem uma relação muito próxima com a natureza. É quase um caso de amor. A floresta de bambu de Arashiyama é um jardim zen. Diz a crença que o espaço oco dentro dos bambus é a morada dos deuses. A antiga capital imperial do Japão é a cidade dos templos. São mais de 2.000. A água purifica. Os elementos da natureza ganham força aqui. Da terra brotam os jardins de Heian-jingu. Onde se cultiva beleza, os japoneses exibem uma relíquia, o primeiro bonde de Kyoto. Pinheiros da longevidade cercam o mais reluzente dos palácios. Kinkaku-ji, um templo em ouro 24 quilates. A maioria da população se divide entre shintoístas e budistas. Fogo e ar selam o respeito entre as duas maiores religiões do país. A senhora me explica que atrair a fumaça traz saúde. Uma procissão shintoísta vai começar. Miho, 25 anos, foi a jovem escolhida para representar Sayo, a princesa que deixou Kyoto para servir como sacerdotisa suprema no santuário de Ise, a 140 quilômetros daqui. A jornada de quem enfrenta os desafios e aceita o destino. Viajar pelo Japão é seguir um caminho de fascinantes contrastes. Houve eras de conflitos, de guerras, quando os japoneses queriam mais terras, mais poder. Mas também já houve encantamento com a delicadeza e a arte da sedução. Do cinema veio a jovem Shiyo. Vendida a uma casa de chá, a menina cresceu e se tornou Sayuri, a geisha mais bela e desejada do Japão. Uma história que inspira a vida real. Construções de madeira sem prédios altos, tradição em Kyoto. Estamos em Gion, o bairro das geishas. As casas aqui têm essas persianas de bambu, muito comuns no Japão, chamadas de sudare. Protegem do calor e deixam o ar circular, mas também escondem o que olhos curiosos tentam descobrir. O que realmente acontece lá dentro, num dia de trabalho das geishas. Duas horas se arrumando. As joias custam uma fortuna. Cada movimento é pensado para seduzir. Mas ela ainda está aprendendo. A Koyoshi-san está me servindo sake agora. Arigato. Ela já é maiko, ou seja, uma aprendiz de geisha, já há 5 anos. Ela tem 21 anos de idade. Então ela começou com 16 anos os estudos, o aprendizado para se tornar uma geisha. Quando eu tinha 14 anos, vi a foto de uma geisha e me apaixonei. Decidi me tornar uma também. Koyoshi só tem 2 dias de folga no mês. Como no filme, dorme com um apoio para a cabeça, porque o cabelo só é refeito a cada 5 dias. É preciso saber cantar, tocar e, claro, dançar. Ela ainda não tem salário, trabalha em troca de comida e moradia, até que a dona da casa diga que ela está pronta para ser geisha. Como é que você usa os gestos, o olhar,
para encantar os seus clientes? O mais importante é o sorriso, bem discreto. E observar o comportamento dele, entender o que agrada. E por que a nuca é o único lugar onde não tem maquiagem? Porque a mulher bonita tinha que ter o pescoço comprido. E assim ele aparece. Então até hoje se mantém a tradição. A menina que veio do interior tem muitos sonhos. Quero me casar um dia. Vou esperar até o meu príncipe encantado aparecer. Uma geisha jamais se envolve com os clientes. Ela conta que não há sexo, só admiração. Geishas não são cortesãs. Vendemos nossas habilidades, não nossos corpos. A palavra geisha significa artista. E ser uma geisha é ser julgada como uma obra de arte ambulante. Memórias da guerra. Como os bondes de Hiroshima ajudaram a cidade a superar o terror atômico. E a comida que surgiu da necessidade. É daqui a pouco. O trem-bala é a nossa máquina do tempo. Nos levando de volta a um dos períodos mais dolorosos da história da humanidade. Apenas as construções mais resistentes ficaram de pé. Milhares de pessoas morreram e, por causa da radiação, acreditava-se que sequer grama cresceria de novo aqui. Quem diria que viriam dos trilhos os primeiros sinais de que Hiroshima iria renascer? Os trens dão lugar aos bondes, um charme que nunca abandonou Hiroshima. A cidade, com mais de 1 milhão de habitantes, foi totalmente reerguida após a guerra. Uma velha oficina e um reencontro. Ela e ele. Um toque e quantas memórias. O que a senhora lembra daquele dia 6 de agosto de 45? Eu estava tomando café da manhã quando senti uma luz muito forte. E logo depois já vi as chamas, tudo pegando fogo. Foi a minha última lembrança antes de perder os sentidos. Dona Sasaguchi tinha apenas 14 anos e o mesmo fascínio que ainda sente por essa máquina. Fazia um curso para condutores de bonde, mas quando acordou, a escola já não existia mais. Eu percebi que estava debaixo de escombros, sentindo dores nas costas. Consegui achar uma saída e encontrei outras meninas feridas e chorando muito. Achei que uma bomba incendiária tivesse caído sobre a escola. Uma fúria atômica nunca vista em todo o planeta. Corpos em chamas se jogavam no rio Ota em busca de alívio. Os sobreviventes do ataque radioativo são chamados de Hibakushas. Dona Sasaguchi é um deles. E 3 dias depois da tragédia, assumiria uma importante missão. Eu aceitei ser cobradora nos bondes, mas a ordem era levar as pessoas sem cobrar nada por isso. O bonde era a esperança, o único meio de se locomover, de fazer Hiroshima voltar aos trilhos. Só queríamos ajudar a cidade e os moradores. Estávamos cumprindo o nosso dever. Hoje, revendo a história... Logo depois do fim da guerra, o governo americano distribuía para os sobreviventes de Hiroshima farinha de trigo, que era para substituir o arroz que estava em falta. Os moradores da cidade pegavam essa farinha de trigo e misturavam com o que tinham à mão, verdura, legumes, e jogavam tudo numa chapa. Assim se popularizou o okonomiyaki, um prato que nasceu da necessidade. É uma delícia. É o meu prato favorito aqui no Japão. Heranças da guerra. Enquanto o medo insiste mundo afora, Hiroshima resiste, defendendo o fim das armas nucleares, um eterno pedido de paz ecoando pelo planeta.
foi fácil, mas os japoneses conseguiram superar os horrores da guerra. Trabalharam, reconstruíram cidades e a infraestrutura. O trem-bala foi inaugurado em 1964 e representa muito bem o orgulho deste país com seus avanços e conquistas. É a bordo dele que vamos em frente, porque ainda há muito para se descobrir. A seguir, os trilhos da diversão. Nosso repórter encara os desafios num parque que já bateu mais de 10 recordes mundiais. A gente volta já. Um país sobre trilhos. Nossas lentes registram um mosaico encantador. A experiência de viver o Japão. Mesmo quando a viagem é longa, a gente não passa aperto, a gente não passa fome. Aqui a gente tem a marmita japonesa, o bentô. Mas como eu comprei na estação de trem, ela vira um ekiben e é sempre feita com os produtos típicos da região. É bom demais. Quase 1.100 quilômetros até agora. E a nossa viagem ainda está chegando à metade. Província de Yamanashi, vestida com as cores do outono. Nossos caminhos cruzam outra vez com o Monte Fuji. 5 lagos ficam ao norte da montanha. Estamos às margens do Kawaguchi, dentro do Parque Nacional Fuji Hakone-Izu. A temporada oficial para subir o Monte Fuji vai de julho até o fim de agosto. É o verão japonês. Com neve, a subida é perigosa. Mas isso não significa que nesta região a gente já não encontra aventura suficiente. São os trilhos da diversão. E esse não é um parque qualquer. Já bateu 14 recordes mundiais. 2 deles nunca foram superados. E só tem um jeito de entender o porquê. Vai dobrar? Não dá nem para olhar. E na descida é pior ainda. Vocês estão vendo só o horizonte torto, né? Daqui a pouco o horizonte vai ficar mais torto ainda. A gente tá ficando agora de cabeça para baixo. Ai, 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 ai. Não dá para falar, não dá para falar. Ai, meu Deus do céu. Elas estão rindo de quê? Do que essas meninas estão rindo? Eu não sei. É curioso ver para onde os trilhos nos levam, né? 2 montanhas russas na mesma tarde. Essa montanha russa entrou para o livro dos recordes porque é a que tem a maior aceleração do mundo. A gente sai de 0 até 180 km por hora em menos de 2 segundos. Ai, é muito rápido! Ai, meu Deus! Sérgio, assume daí que o meu pulmão ficou em algum lugar ali atrás. Nunca mais. O Márcio tem 7 dias para se recuperar. Na semana que vem, a nossa viagem pelos trilhos vai continuar. Da capital, Tóquio, até o extremo norte do Japão. Fique agora com a super série Onde Nascem os Fortes. Boa noite para você. E a gente encerra com as imagens do que vem aí na próxima sexta. Olha, vocês podem não acreditar, mas ainda não viram nada. Eu não sei se é um cachorro ou se é um ursinho. Olha que bonitinho.
quando a pessoa já está escolhendo o shoyu, é porque já virou japonês. Realmente valeu a pena ter lutado tanto para chegar até aqui. Boa noite. No segundo programa, em homenagem aos 110 anos da imigração japonesa, chegamos à maior cidade do mundo, Tóquio, a capital onde tradição e tecnologia se unem num casamento perfeito. 40 milhões de habitantes e oportunidades para todos. Nesta fascinante metrópole asiática, vamos conhecer brasileiros que enriqueceram trabalhando e japoneses tão ocupados que aos 77 anos ainda não encontraram tempo para conhecer o próprio país. O trabalho motiva e angustia, seduz e estressa, mas Tóquio busca o novo a cada minuto. Uma terra zen e frenética ao mesmo tempo. Que mistura é essa? O mapa do metrô de Tóquio resume o Japão à primeira vista. Tantas linhas, opções, caminhos. É um meio fácil e seguro para a gente se perder. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo que o que parece confusão é, na verdade, solução. Bem-vindos a Tóquio, com 40 milhões de habitantes e a maior concentração de trilhos do mundo. Só dá certo morar tanta gente junta, tendo um transporte público eficiente. Metrô, trens, monotrilhos. Mais de 70 milhões de passageiros por dia. Exemplo japonês da disciplina, do comprometimento. Quem imaginaria? O país com a terceira maior economia do planeta já foi pobre, com altas taxas de desemprego, fome. Há 110 anos, um navio atravessou oceanos, 50 dias navegando, e o Kassato Maru conheceu o Porto de Santos. Centenas de japoneses colheram esperança no café brasileiro. Quase um século depois, o caminho inverso. Quantos sonhos cruzaram os céus até esta terra do outro lado do mundo? O país do futuro, da superação, driblou a pobreza com seu próprio esforço, mas teve a ajuda de alguns talentos. E dá um certo orgulho saber que tem brasileiro envolvido nisso. Todo esse grupo aqui veio do Brasil. Aliás, toda essa fábrica pertence a um brasileiro. Adilson Tomio Tadokoro. Nasceu em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Ele é um Dekasegi, descendente de japoneses, e veio para cá com uma ideia básica. Simplesmente vindo do Brasil, juntar seu dinheiro e retornar em 2 anos, né? A ideia. 2 anos, viraram 21. O operário se especializou num país que corre sobre trilhos, se tornou o dono dessa fábrica de trens. Nós destacamos no mercado, com menor número de contingente e com maior produtividade. Tadokoro é um caça-talentos, sabe do que o Japão precisa, gente nova, capacitada. E o Brasil tem, mas não sabe aproveitar. O país hoje, nessa área tecnológica, ainda está muito atrasado. Para a gente é uma grande honra de trazer esses brasileiros com tecnologias aqui. O Ariovaldo é especialista na modelagem 3D.
desenha os vagões que ganham vida em grandes linhas de montagem. Sonhava conhecer o Japão e a hora chegou. Juntou a oportunidade com o momento atual do país, eu vi uma chance de poder realizar esse sonho, né, e vim. O orgulho maior vem de eles verem que é um estrangeiro, é um brasileiro, é um país de terceiro mundo, mas pô, esse cara é capaz e ele está conseguindo fazer as coisas no nível que a gente faz. Já já ele conta mais das descobertas por aqui. Uma sociedade e dois dilemas, os jovens e os mais velhos. Sugamo é um bairro para fazer amigos. Gisodori é a rua do comércio e das populares cuecas e calcinhas vermelhas. Dizem que afastam maus espíritos e trazem felicidade. Eles nos recebem com gentileza. 26% dos japoneses têm 65 anos ou mais. Nenhum outro país tem uma proporção de idosos tão grande. A expectativa de vida passa dos 87. O segredo? Boa alimentação e muito movimento. Aqui existe um tempero a mais. Não da banca, mas o da cabeça. Chapéus, um desfile de charme e tradição. Seu Tamura entende do assunto. É um bom lugar para vender chapéus. Todo mundo aqui gosta e o meu preço é bom. A sua loja abre todos os dias, nunca fecha? Aqui a gente não tem folga. Trabalhamos tanto que eu nunca consegui viajar pelo Japão. Dedicação, uma vida inteira. O Japão está envelhecendo rápido. São 10 milhões de idosos. Os gastos com a saúde aumentam. Faltam jovens para trabalhar e até para cuidar dos mais velhos. Enquanto o país busca uma solução, aos 77 anos, seu Tamura nem pensa em parar. Meu pai trabalhou até o fim da vida e eu também não pretendo me aposentar. Gambatte kudasai. Arigatou. Mas e a turma mais nova? Viemos até uma das áreas mais jovens e divertidas de Tóquio. Harajuku. O bairro da juventude é colorido. Morango, abacaxi, melão, maçã verde. Oh, que delícia. Oishi, arigatou gozaimasu. O dente dela fica todo sujo. Estilo, vaidade. As unhas são tão variadas quanto ela. Na mistura, tem lugar para todos. Tantas cores, sabores. É um churros com uma cara boa. É muito creme. Regime foi para cucuia. Mas e a felicidade? Só 28% dos jovens japoneses sabem o que é isso. Numa pesquisa feita em 20 países, eles estão muito abaixo da média. A geração milênio, dos 20 aos 30 anos, está imersa na cultura do trabalho, da responsabilidade extrema. E isso pode levar ao karoshi, a morte por excesso de trabalho. O suicídio é a principal causa de morte nessa idade. A cara do Japão pode estar até nas revistas em quadrinhos. Ela disse que usa maquiagem todo dia, não se importando muito com o que os outros falam. Aí eu perguntei, até quando você vai usar essa maquiagem? Até eu querer, até eu ficar bem com isso, até eu me sentir bem com isso. E até onde vai essa moda? Olha, vocês podem não acreditar, mas ainda não viram nada. Eles adoram inventar mundos. Ela é a Monster Girl maluca. Ai, I can see. Eu vejo, percebo. Loucuras não faltam nesse restaurante. Tem o macarrão de arco-íris e o sorvete de arco-íris.
Nem me pergunte como é que eles chegam nessa cor. Gostoso. Esses japoneses mergulharam na ficção e deram vida aos mais fantásticos robôs. São os futuros trabalhadores. Estamos em Yokohama. O estádio vocês conhecem. Essa é a cidade do Penta. Acabou! É Penta! Da taça erguida na Copa do Mundo de 2002. E queremos de novo lá na Rússia. Aqui não há robôs, mas a experiência de comprar ficou mais inteligente. O mais interessante dessa tecnologia é que basta eu me aproximar da roupa que as informações já aparecem na tela. Eu já sei aqui as cores disponíveis, eu já tenho aqui também os tamanhos e até as combinações que eu posso fazer com esse casaco. E a internet completa. Aí eu balanço o braço aqui, ó. Vem comentários. Essa pessoa, por exemplo, comprou 2 casacos, um preto e um azul. Gostou tanto e ainda deu nota 5. 5 estrelas. Deve ser bom. E ainda elogiou. É fofinho. A ideia é tornar a compra mais divertida, misturando o mundo virtual e o mundo real. A nossa intenção não é reduzir o número de empregados. Botar no carrinho. Você usaria esse sapato? Para suprir a falta de mão de obra no país, as máquinas estão assumindo o caixa. E a máquina está me orientando ao seguinte, a pegar a cesta e colocar diretamente aqui dentro. Ah, tudo apareceu aqui direitinho que eu comprei ela. Aí aqui eu aperto agora para pagar. A novidade se espalha pelo Japão. Pegou a notinha, é só pegar os produtos e ir embora. Há 1 ano e 3 meses, esse universo moderno vem surpreendendo o Ariovaldo. Tudo saindo no horário, tudo certinho. Ele mora em Yokohama, no bairro Kanazawa, pertinho do trabalho. Sim, você pega o trem, em 15 minutos você está no centro da cidade. Aos 36 anos, o paulista que constrói trens no Japão tem uma rotina puxada. Meu dia ele começa às 7 horas da manhã, vou para o trabalho, fico lá até 5 horas da tarde, é o horário que oficialmente você sairia sem hora extra. Mas isso é raro, é raro de sair. Mas ele não reclama, sabe que está sendo valorizado. Uma experiência que com certeza eu poderia falar a respeito é a questão de preconceito, racismo e tudo mais. Você desacostuma a sofrer esse tipo de impacto. Eu consegui experimentar a possibilidade de, com o meu profissionalismo, com o meu trabalho, alcançar a posição, me desenvolver como ser humano. E isso no Brasil é um pouco mais difícil. Quando a pessoa já está escolhendo o shoyu, é porque já virou japonês. Nesse tempo que você está aqui, você engordou ou emagreceu? Engordei. Engordei um pouco, bastante. É caro viver no Japão? Se você quer uma alimentação mais saudável, você vai pagar muito caro aqui. Você olha no final do mês e tenta converter em reais quanto você gastou, você fala, nossa, passei muito. Ele nos leva até a casa dele. Logo na entrada a gente tem a máquina de lavar e uma cozinha pequenininha, né? Você começa a aprender a usar tudo como espaço útil. Os quartos são lá pra dentro. O quarto, é o escritório. Quando eu preciso adiantar serviço, eu já faço por aqui mesmo. Na cozinha, o Ariovaldo aprendeu a economizar usando ingredientes japoneses, como os cogumelos. O custo cai bastante, né? Porque são produtos do dia a dia dele, é como comprar arroz e feijão lá no Brasil. Queria isso acompanhado da salada pronta que eu compro. Salada você não faz? Não, o custo sai muito caro. O toque final são as salsichas. Aqui é chão paulista dentro do Japão.
Mas, na verdade, é um elo mais íntimo com o lugar de onde eu vim, né? A família é a parte mais difícil. Sem dúvida, né? Eu lembro que nas semanas que antecederam a viagem, né, eu ficava bastante tempo perto da minha mãe, sentindo o cheiro dela, fazendo carinho nela, né? Isso que me dá mais saudade lá em São Paulo. Quando ela aperta, Ariovaldo sabe aonde ir. E estar aqui te acalma. Acalma. Ah, demais. Realmente valeu a pena ter lutado tanto para chegar até aqui. Sozinho, sem origens japonesas, Ariovaldo está vencendo barreiras num país tão distante. Tóquio tem o maior e mais famoso cruzamento do mundo. Fica em Shibuya, numa esquina de arranha-céus. Mais 8 décadas atrás, o bairro era assim. Foi quando um certo cachorro entrou em cena. O ano 1935. O cachorro vinha todo dia a este ponto, em frente à estação de Shibuya. Os trens eram muito parecidos com este aqui. Ele vinha esperar o dono que voltava do trabalho. Um dia, o dono não voltou. Morreu no caminho. Mas o bichinho continua aqui, esperando, esperando. Se passaram quase 10 anos, até que ele não resistiu. Para os japoneses, essa é a maior prova de fidelidade, de amor. E por isso, ergueram uma estátua para o cachorro que tinha o nome de Hachiko. Hoje, o mais importante ponto de encontro na capital japonesa. A história até virou filme e o Hachiko foi empalhado. Ganhou um lugar no Museu Nacional de Natureza e Ciência. A raça nunca mais saiu do coração desse povo. Eu não sei se é um cachorro ou se é um ursinho. Olha que bonitinho. Os Akitas japoneses são as estrelas desse criadouro. No passado, só os samurais podiam ter um. Garoto. Parece um lobo, né? Uma delícia o pelo. Muito macio, né? Por causa do pelo, a raça quase desapareceu. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele era usado para aquecer os soldados. Eu achava que só tinha Akita claro, mas esse escuro também é Akita japonês. Eu escolhi criar os Akitas por causa do temperamento deles. São dóceis. É um cachorro que tem bom coração. Para esse casal, os Akitas unem as pessoas. Nem todos os humanos têm essa comunicação tão bonita quanto o Hachiko e seu dono. A senhora acha que tem essa relação? Eu espero chegar lá. Não é só com o cachorro não, mas com ele também. Entre nós. Ela é ótima. Eu devo confessar que não sou muito fã de cachorro, não. Eu tenho gato. Mas é impossível não se apaixonar por essa, que é a raça favorita dos japoneses. Na terra do sol nascente, um espetáculo acontece toda noite. Explosão de luzes. Na Torre de Tóquio, no bairro de Ginza, em Shibuya. O complexo industrial em Kawasaki lembra um cenário de ficção científica. A cidade de Yokohama é vizinha a Tóquio e tem uma relação como se fosse Rio, Niterói, São Paulo, Guarulhos. É uma cidade menor, mas é muito importante. É uma cidade cintilante. A gente lembra que o Japão é um país que não para nunca. E isso também acontece lá na fábrica do seu Tadokoro. Desenhar, construir vagões é preciso esforço. Jeitinho brasileiro não existe. Mas o senhor atribui essa sua vitória aqui no Japão a quê? Talento seria uma parte, esforço seria outra. Hora das entregas e o expediente vai longe. Mas quem pode, se joga no rock. Os garçons se revezam entre as bandejas e o microfone.
para lugares como esse que muitos japoneses vêm depois do trabalho para relaxar. Música ao vivo, alguma bebida, conversar com os amigos. A pressão da sociedade japonesa, que exige perfeição de cada um, essa pressão fica do lado de fora. Mas tem um ponto com que eles não podem deixar de se preocupar. Para muita gente, o show acaba antes. Quem usa os trilhos na volta para casa, corre. Se não, perde o último trem. E aí, é como diz aquele clássico brasileiro. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas. Um passeio de Maria Fumaça, os sabores numa feira de rua, a paixão pelo arroz e as luzes que vão te surpreender. Tudo isso no próximo bloco. A gente volta já já. Um caminho estreito coladinho nas casas. Moradores e trens urbanos convivem assim desde 1872. São 27 mil quilômetros de linhas férreas no Japão. Chegamos em Kamakura, na província de Kanagawa. A cidade foi a capital feudal do país de 1185 a 1333. Era o tempo dos shoguns, os líderes militares do Japão medieval. O imperador em Kyoto era só um símbolo. O temido clã Minamoto governava em Kamakura, protegido pelas montanhas e pelo mar. É um lugar dedicado aos templos budistas e santuários shintoístas. Na frente de todo o templo, sempre tem uma fonte. Antigamente, para se purificar, as pessoas tomavam banho nos rios, nos mares. Mas hoje, basta lavar as mãos. À esquerda, depois à direita, e a gente ainda tem que lavar a concha assim. Pronto. Templo de Kotoku-in. Aqui, para celebrar vitórias, o clã Minamoto mandou erguer um gigante. O grande Buda a céu aberto é a principal atração deste lugar. O curioso é saber que ele já teve cobertura, aliás, várias. Foram sendo destruídas com o passar dos séculos por desastres naturais. Terremotos, tsunami, que levaram as estruturas ao redor. Mas o Buda, esse ficou. Daibutsu, a estátua de bronze, tem 13 metros de altura. Representa o Buda Amida. Sentado na posição de lótus, ele medita e resiste ao tempo há quase 800 anos. Ah, esse apito! Faz par com a gaita do seu Sugimori. Ele tem 73 anos. A Maria Fumaça, quase 90. Juntos, atravessaram o país inúmeras vezes. Arigato. Sumimasen. Oh, sugoi, né? Eles chegaram a todo vapor. Arigato. Toda viagem de trem no Japão é assim. Sempre tem uma excursão escolar. Eles aprendem de pequeno a usar e a respeitar os trens. Arigatou gozaimasu. E tem tanto para aprender lá fora. Plantações de chá verde, a bebida mais consumida. Um elo entre a China e o Japão. Barcos típicos desafiando as águas do rio Oi. Da cidade de Shimada, partimos rumo às tradições. Em comum a todos os japoneses, o gosto pelo arroz. Eles comem o dia inteiro, desde o café da manhã, nas refeições em geral. As crianças levam para o lanche da escola. Não é só comida, é parte da história deste país e de cada um deles. – 2000 anos de cultivo.
Gohan, arroz cozido japonês, é a base de uma arte. Vai ganhando forma. E surgem os delicados sushis, que encantam e alimentam. Durante séculos foi moeda. Samurais eram pagos com arroz e a riqueza dos senhores feudais se media pelas sacas no estoque. Buscando um tesouro, esbarramos em outro, Wajima, cidade costeira na província de Ishikawa. Vizinha a extensas florestas. O milhafre japonês, parente dos falcões, está em casa, literalmente. É dia de feira, uma das maiores do país. Olha o que a gente achou aqui. Essa senhorinha simpática diz que é um mini kiwi. Yes, mini kiwi. Mas é impressionante como é doce. São alimentos orgânicos da colheita, vem direto para cá. Essa feira é famosa pelos produtos em laca, então o potinho de madeira, depois de receber o esmalte, fica assim, ó, com um brilho muito bonito. E tá pela metade do preço. Impossível resistir. Arigato. Perceberam? Os japoneses são apaixonados por gatos. Temperos não faltam, nem frutos do mar. Conservas de ouriço, lulas secas no espetinho e o polvo com cara de mal. Já os peixes chegam fresquinhos. Arigato gozaimasu. Melhor de comprar produto fresco é comer na hora. Vocês nem imaginam que peixe eu estou preparando na brasa. Esse será o meu primeiro baiacu. Sim, baiacu, dono de um poderoso veneno. Peixe desse. Delicioso. E assado na hora é outra coisa, né? Mas viemos atrás do arroz. Em Wajima, ele é plantado em terraços, nestas encostas, de frente para o mar do Japão. A colheita já foi concluída, mas até essa palha que sobrou é sagrada no shintoísmo. A técnica está se perdendo. O Sr. Domai, produtor, explica. Os terraços não produzem tanto quanto os campos. Ele está na cooperativa que tenta manter a cultura. Essa é a minha missão, preservar a tradição e passar para os mais novos. Eu tinha 10 anos quando colhi arroz pela primeira vez. Esse é um alimento muito importante para todos os japoneses. Seu Domai nos convida para conhecer a casa dele. Fica nesse vilarejo, no alto da colina, cercado por vários terraços. Ele mora aqui há 50 anos. Olha. Seu Domai nos leva até a sala do tesouro. Gente, que lugar é esse? É uma máquina de moer casca de arroz. Aqui tem um punhadinho de arroz, ainda com casca, antes de passar nessa máquina, que vai limpar o arroz, vai tirar a casca. Branquinho. O típico arroz japonês. 125 dias cuidando da plantação. E seu Domai colhe 3 toneladas de arroz por ano. Mas ainda falta uma fabulosa surpresa que se revela à noite. Quem imaginaria um espetáculo assim? Duas 2.000 lâmpadas de LED cobrem os terraços. Ficamos hipnotizados diante das luzes. Um encontro de tradição e modernidade. É o Japão do século XXI.
Fukushima 7 anos depois. Nossos repórteres caminham por uma cidade devastada pelo tsunami e entram na zona de perigo radiativo. É daqui a pouco. Os dias de sol quase não são lembrados nesta região. O tempo fechado reflete as memórias de uma tarde nebulosa 7 anos atrás. Fukushima, 11 de março de 2011. Quase 3 da tarde e o Japão tremeu como nunca. Meia hora depois, ondas colossais engoliram tudo. A usina nuclear explodiu e o pânico radioativo contaminou Fukushima. O mar está bem longe, mas daqui a gente tem uma noção da força com que a água chegou a este ponto. Esta barreira de ferro ficou completamente retorcida e ela nos conduz a uma ponte até hoje interditada. A pequena Tomioka é uma das inúmeras cidades da região de Fukushima devastadas pelo tsunami. Não é a primeira vez que eu venho a Fukushima e o sentimento mais forte aqui, não só para mim, mas para qualquer pessoa, é de tristeza. Todo o sofrimento dos moradores e o que ainda falta ser feito nessa região, tudo isso fica muito claro em cenários como este, onde o mato e o silêncio tomam conta de tudo. A impressão que a gente tem aqui é que as pessoas saíram correndo. Elas receberam um alerta de radiação, da onda que chegava e saíram correndo. E não pegaram absolutamente nada. A casa não foi saqueada. O forno de micro-ondas, a geladeira, está tudo aqui ainda, esperando os moradores voltarem. Fukushima mudou. Da região, a gente acha medidores de radiação mais forte aqui, não só para mim, mas para qualquer pessoa, é de tristeza. Todo o sofrimento dos moradores e o que ainda falta ser feito nessa região, tudo isso fica muito claro em cenários como este, onde o mato e o silêncio tomam conta de tudo. A impressão que a gente tem aqui é que as pessoas saíram correndo. Elas receberam um alerta de radiação, da onda que chegava e saíram correndo. E não pegaram absolutamente nada. A casa não foi saqueada. O forno de micro-ondas, a geladeira, está tudo aqui ainda, esperando os moradores voltarem. Fukushima mudou. Da região, a gente acha medidores de radiação como esse. Eles ficam monitorando 24 horas o ar para ver até que ponto ainda é perigoso ou não estar aqui. Atravessamos uma estrada onde ninguém pode sair do carro por causa do risco para a nossa saúde. Os ventos levam poeira e essa poeira pode conter radiação também, que porventura esteja até na folha das árvores. Daqui em diante, não podemos entrar. É isso.
Não entra ninguém. As zonas de exclusão são liberadas após a limpeza e as pessoas podem retornar, mas muitas continuam nos abrigos. O protesto é contra a volta dos trens com mais moradores, enquanto existe o perigo radioativo. Mas a nova estação vai ser inaugurada hoje, com festa e comida típica. Com a volta dos trens, sinto que agora a cidade vai ficar mais animada. No próximo bloco, vamos subir além das nuvens, no extremo norte do Japão, e chegar ao fim da linha, bem juntinho da Rússia. Voltamos já já. Chegamos ao norte do Japão, Hokkaido, uma província que ocupa toda a ilha. É interessante perceber que, apesar de ser a segunda maior ilha a formar o arquipélago japonês, Hokkaido tem uma população relativamente pequena se a gente leva em conta o seu tamanho, o seu território. São cerca de 5,5 milhões de habitantes que se espalham por cidades, muitas delas conectadas por trem. E circulando por aqui, a gente percebe quem manda realmente nesse lugar. A natureza, o verde. Hokkaido é terra de parques nacionais. E também tem metrópoles. A capital, Sapporo, é moderna, mas ainda guarda um modelo de construção que está desaparecendo. Aqui a culinária surpreende com o que o mar nos oferece. O mercado é muito rico. Produto fresquíssimo, tirado do mar hoje e vendido agora para as pessoas. Olha a boca do bicho. O moço aqui da loja estava falando que ele deve ter uns 3 quilos, chamado de King Crab, caranguejo rei. Mas aqui no Japão ele tem o nome de taraba. Sai por cerca de uns $300, 30 mil ienes. Mas eu acho que ele gostou de mim, ele não quer soltar mais. Oishi desu ka? A vendedora diz que muita gente manda esses gigantes pelo serviço de entregas expressas até Tóquio, distante 1.150 quilômetros. E o bicho chega vivo. Do fundo do mar para as alturas. Trocamos os trilhos pelos cabos do teleférico. O vale de Tomamu se esconde na neblina. Nesse terraço vamos ficar acima das nuvens, se o tempo deixar. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui em cima. Muita gente acordou cedo na esperança de ver alguma coisa. Eles montaram essa passarela aqui para que os turistas pudessem ter chegar mais perto, uma experiência diferente das nuvens. E é impressionante, porque a gente está a 1.100 metros de altitude, a cerração começa a abrir e a gente começa a ver um pouquinho mais do vale. As florestas. De repente o vale se revela e as nuvens começam o espetáculo. O fenômeno da formação de nuvens pode ser visto apenas de maio a outubro, águas mais geladas nessa costa de Hokkaido, o vento quente que vem do sul do Japão, alta pressão atmosférica no Oceano Pacífico. Tudo isso junto permite a formação de nuvens que os japoneses apelidaram de Onkai, um mar de nuvens. O Onkai corre sob a ponte. Agora falta pouco para o fim da aventura. O último pedacinho do Japão fica tão próximo à Rússia que as placas usam o alfabeto cirílico. Aqui um farol se destaca, no ponto mais ao norte do mapa. Quem gosta de viajar certamente conhece a frase que existe com diferentes versões, nas mais diversas línguas, mas que diz mais ou menos o seguinte: melhor do que chegar é aproveitar a viagem. E por que eu estou falando esse ditado agora? Simplesmente porque chegamos.
Este monumento representa o fim das linhas férreas no Japão, o fim dos trilhos. Nessa jornada, conhecemos um país orgulhoso do que construiu, do que alcançou. Terra de gente valente, que foi para longe, fincou novas raízes, sem esquecer de onde veio. Mas não significa tristeza nem melancolia, mesmo porque, nesse caso, o fim pode muito bem ser o recomeço. Até a próxima viagem! Para rever a nossa viagem pelo Japão, acesse o Globoplay. Fique agora com a super série Onde Nascem os Fortes. Boa noite e até a próxima sexta.